Minha sogra e a família dela me convidaram para umas férias de luxo em Trancoso. Mas quando chegamos ao hotel, eles me mandaram dormir no saguão. Desculpe, esquecemos de reservar um quarto para você. Durma por aqui mesmo. Naquele mesmo instante, fui embora para outro hotel. Deixei minha sogra e minha cunhada, maliciosas em pânico e apavoradas por não conseguirem pagar uma conta de Femotu. Naquela manhã, o ar parecia mais fresco que o normal, enquanto Lucas colocava algumas peças de roupa em sua mala grande. Camila estava parada na porta do quarto, dobrando a última camisa do marido. Naquele dia, Lucas precisava viajar para outra cidade para finalizar um projeto importante que levaria uma semana. Camila, elegantemente vestida, aproximou-se do marido e entregou-lhe a camisa. Lucas sorriu calorosamente e agradeceu à esposa. Os dois sentaram-se na beirada da cama por um momento, discutindo os planos para a semana seguinte. Lucas pediu a Camila que se cuidasse bem enquanto ele estivesse fora. Camila assentiu lentamente e garantiu ao marido que tudo ficaria bem. Ela era uma mulher independente com seu próprio negócio e estava acostumada a cuidar de tudo sozinha. Depois de se certificar de que toda a bagagem estava pronta, Lucas se despediu. Camila acompanhou o marido até a frente da casa. O carro que veio buscar Lucas se afastou lentamente, deixando Camila, que voltou para dentro, para começar sua rotina de trabalho. Na parte da tarde, o silêncio da casa foi subitamente quebrado pelo som da campainha. Camila levantou-se de sua sala de trabalho e foi até a porta da frente. Ao abrir a porta, ficou bastante surpresa ao ver Dona Silvia e Brenda paradas na varanda. Ambas exibiam sorrisos muito largos, uma visão extremamente rara. A relação de Camila com a sogra e a cunhada não podia ser descrita como calorosa. Elas frequentemente agiam com frieza ou só apareciam quando precisavam de algo. Mas hoje Dona Silvia até trouxe uma travessa com um dos pratos favoritos de Camila. Camila as convidou para entrar educadamente e serviu bebidas na sala de estar. Brenda sentou-se no sofá, olhando ao redor da casa com um olhar difícil de decifrar. Dona Silvia iniciou a conversa com um tom de voz que se esforçava para ser o mais suave possível. Ela perguntou sobre a vida de Camila e o andamento do negócio de sua nora. Camila respondeu a todas as perguntas amigavelmente, embora em seu coração sentisse que algo estava estranho. Depois de um longo papo furado, Dona Silvia finalmente revelou a intenção de sua visita. Ela segurou a mão de Camila com força e olhou profundamente em seus olhos. Dona Silvia disse que sentia que o relacionamento delas tinha sido distante. Por isso, ela e Brenda planejavam organizar umas férias em família em Trancoso, um famoso destino turístico conhecido por sua beleza natural. Dona Silvia enfatizou que essas férias tinham como objetivo fortalecer os laços familiares entre elas. Camila ficou em silêncio por um momento. Ela estava hesitante, porque o trabalho em casa estava acumulado e seu marido também não estava. Camila tentou recusar educadamente, dizendo que precisava terminar alguns relatórios de trabalho. No entanto, Brenda interrompeu imediatamente e começou a insistir sem parar. Brenda disse que as passagens e a hospedagem poderiam ser resolvidas depois. O importante era que Camila concordasse em ir primeiro. Camila ainda não tinha dado uma resposta definitiva, pois sentia que precisava pedir permissão ao marido. Exatamente naquele momento, seu celular tocou. O nome de Lucas apareceu na tela. Camila atendeu a chamada e cumprimentou o marido. Lucas parecia muito animado do outro lado da linha. Aparentemente, Dona Silvia já havia contatado Lucas antes de ir à casa de Camila. Lucas persuadiu a esposa com uma voz suplicante. Ele disse que sua mãe queria muito passar um tempo com Camila. Lucas sentia que esta era uma excelente oportunidade para que o relacionamento de sua esposa com sua família se tornasse mais caloroso e harmonioso. Lucas pediu a Camila para adiar seu trabalho por um tempo e aproveitar as férias. Ouvindo o pedido tão sincero de seu marido, o coração de Camila finalmente cedeu. Ela não queria desapontar Lucas, que sempre tentava ser o mediador entre ela e a família dele. Camila suspirou fundo e respondeu que estava disposta a ir.
Lucas pareceu muito aliviado e agradeceu repetidamente. Após o término da ligação, Camila olhou para Dona Silvia e Brenda, que esperavam sua resposta com rostos cheios de esperança. Camila deu um sorriso discreto e afirmou que participaria das férias. Um sorriso de vitória imediatamente se espalhou pelos rostos de Dona Silvia e Brenda. As duas comemoraram com alegria e abraçaram Camila alternadamente. Dona Silvia então disse que deixaria toda a questão da reserva das passagens aéreas para Camila, pois considerava que Camila entendia melhor como usar aplicativos no celular. Camila, que não queria prolongar o assunto, acabou concordando. Ela pegou seu próprio cartão para reservar 3 passagens de classe executiva para o destino turístico. Ela não se importou em gastar o dinheiro que ganhou com seu próprio suor, pois considerava isso uma forma de respeito à sua sogra e de agradar ao marido. Na manhã seguinte, as 3 já estavam no aeroporto. O aeroporto de Guarulhos estava muito movimentado com passageiros indo e vindo. Camila parecia elegante, arrumada, carregando uma mala de tamanho médio. Enquanto isso, Dona Silvia e Brenda trouxeram tanta bagagem que parecia que estavam se mudando. Assim que desceram do carro, Dona Silvia reclamou de dor nas costas e entregou suas 2 malas grandes para Camila. Brenda fez o mesmo. Ela deu a desculpa de que sua mão estava com cãibra e entregou sua bolsa de mão para Camila. Camila não disse muito e apenas obedeceu aos pedidos delas, empurrando o carrinho de bagagem sozinha. Dona Silvia e Brenda caminhavam despreocupadamente na frente de Camila sem olhar para trás. Camila tentou ser paciente e considerou isso um pequeno teste no início de suas férias. Quando chegaram à sala de embarque, Camila procurou um lugar para as 3 se sentarem. Depois de arrumar as bagagens, Camila se despediu por um momento para ir ao banheiro. No entanto, após alguns passos, ela se lembrou de que seu celular havia ficado no carrinho de bagagem. Camila se virou e caminhou de volta sem fazer barulho. Quando estava quase chegando ao local onde elas estavam sentadas, Camila parou. Ela ouviu vagamente a voz de Brenda falando com alguém em uma ligação. Brenda riu baixo e disse em um tom desdenhoso: "Fica tranquila, essas férias são totalmente pagas pela cunhadinha. Nosso caixa eletrônico está garantido." Dona Silvia, sentada ao lado de Brenda, riu baixinho e deu um tapinha na coxa da filha em sinal de aprovação. O sangue de Camila pareceu parar de circular ao ouvir aquela frase. Toda a gentileza e as palavras doces que ela ouviu no dia anterior eram apenas falsidade. Elas não queriam realmente construir uma relação familiar próxima. Elas só precisavam de alguém para financiar o estilo de vida luxuoso que não podiam pagar. Camila respirou fundo para acalmar a tempestade em seu peito. Ela não estava com raiva, muito menos chorando. Ela era uma mulher inteligente que não se deixaria ser pisoteada. Camila se virou e caminhou em direção ao banheiro com passos calmos. Em frente ao espelho do banheiro, ela arrumou o cabelo e sorriu friamente. Este plano de férias se tornaria uma lição que sua sogra e cunhada jamais esqueceriam. O voo durou cerca de 2 horas antes de o avião pousar suavemente no aeroporto de Porto Seguro. O tempo estava muito claro, com uma brisa que trazia o aroma do mar. Brenda ficou imediatamente ocupada com seu celular, tirando inúmeras fotos e gravando vídeos para postar em suas redes sociais. Ela andava com um ar muito arrogante, como se fosse uma celebridade famosa. Dona Silvia também não quis ficar para trás. Ela continuava ajustando seus óculos de sol e caminhava na frente de Camila. Mais uma vez, Camila teve que cuidar de toda a bagagem, da esteira de retirada até a área de embarque. Camila alugou um carro muito confortável para levá-las à pousada. Dentro do veículo, Dona Silvia e Brenda não paravam de falar sobre os lugares caros que visitariam e as comidas sofisticadas que provariam. Camila apenas sentou-se em silêncio no banco da frente, observando a paisagem da estrada, enquanto planejava seus próximos passos em sua mente. Após uma viagem de cerca de 1 hora, o carro finalmente entrou na área de uma das pousadas mais luxuosas da região. O edifício da pousada era magnífico,
com uma arquitetura belíssima. Jardins bem cuidados e uma grande fonte de água davam as boas-vindas. Um funcionário da pousada se aproximou imediatamente do veículo para abrir a porta e levar a bagagem. Brenda parecia extasiada ao ver o luxo ao seu redor. Ela correu em direção à recepção, gravando cada canto do edifício. Dona Silvia a seguiu, com o rosto muito satisfeito. Camila caminhava atrás delas em um ritmo descontraído, observando cada movimento de sua sogra e cunhada. Ao chegarem ao balcão de check-in, Dona Silvia assumiu a conversa com o recepcionista. Ela falou com um tom muito confiante, como se fosse uma hóspede de honra. O funcionário as cumprimentou amigavelmente e perguntou o nome da reserva. Dona Silvia deu seu próprio nome. Aparentemente, Dona Silvia já havia reservado quarto em seu nome, mas pagou apenas um pequeno sinal usando seu cartão com um limite muito baixo. Ela sabia perfeitamente que no check-in o funcionário pediria o restante do pagamento integral, juntamente com o depósito de segurança. A estratégia de Dona Silvia era deixar Camila se adiantar para quitar tudo quando o funcionário pedisse o valor restante. O recepcionista verificou os dados no computador e assentiu lentamente. O funcionário então entregou uma chave de quarto para Dona Silvia. Dona Silvia pegou a chave com um largo sorriso e se virou para Camila, que estava calmamente ao seu lado. Dona Silvia fez uma cara de surpresa muito forçada. Ela bateu na própria testa e olhou para Camila com um falso olhar de culpa. Ah, Camila, eu esqueci completamente de reservar um quarto para você. Meu Deus, como isso pôde acontecer? Disse Dona Silvia em um tom de voz, deliberadamente alto para parecer convincente. Brenda, que estava atrás da mãe, cobriu a boca para esconder o riso. Ela sabia perfeitamente que sua mãe estava atuando. Dona Silvia então continuou com rosto suplicante. Você dorme aqui no sofá do saguão esta noite, tá? Amanhã eu tento achar uma pousada barata lá fora para você. Você é jovem, com certeza aguenta dormir aqui por uma noite? Camila olhou fixamente nos olhos da sogra. Não havia o menor sinal de pânico ou confusão no rosto de Camila. Ela estava plenamente ciente de que aquilo era uma armadilha. Dona Silvia e Brenda esperavam que Camila se sentisse envergonhada ou com raiva, e no final cedesse e alugasse um quarto extra caríssimo para si mesma, ou até mesmo pagasse por um quarto grande, para todas elas usando o seu cartão. Elas pensavam que Camila, preocupada em manter a boa imagem da família, não faria uma cena em um lugar público como aquele. No entanto, a suposição delas estava completamente errada. Camila não tinha a menor intenção de tirar seu cartão da carteira naquele balcão. Ela não permitiria que o dinheiro do seu trabalho duro fosse usado para mimar pessoas que não a valorizavam. Camila esboçou um sorriso muito doce em seu rosto. Um sorriso que deixou Dona Silvia e Brenda um pouco confusas, porque aquela reação estava totalmente fora de suas expectativas. Oh, tudo bem, sogra. Tenha um bom descanso, respondeu Camila com uma voz muito calma e suave. Depois de dizer essa frase, Camila virou-se imediatamente. Ela se aproximou do funcionário que carregava a bagagem delas e apontou para sua própria mala. Camila pegou sua mala e a arrastou elegantemente em direção à saída principal da pousada. Seus passos eram firmes e sem hesitação. Dona Silvia e Brenda ficaram paralisadas em frente ao balcão de check-in. Suas bocas estavam ligeiramente abertas de choque ao ver Camila realmente as deixando para trás. Elas pensaram que Camila iria implorar, ou pelo menos discutir, mas a mulher simplesmente foi embora sem nenhum peso na consciência. Senhora, com licença, o restante do pagamento e o depósito de segurança serão feitos em qual cartão? Perguntou o recepcionista, tirando Dona Silvia de seu devaneio. Dona Silvia sobressaltou-se. Ela olhou para o funcionário e depois para a porta de saída, onde a sombra de Camila já havia desaparecido. O rosto de Dona Silvia começou a ficar pálido. Ela não tinha dinheiro suficiente em seu cartão para pagar a estadia na pousada de luxo. Seu plano de fazer de Camila a heroína que pagaria todas as contas
havia falhado miseravelmente. Agora, ela e a filha teriam que enfrentar o funcionário da pousada sem a presença do caixa eletrônico em que confiavam. Enquanto isso, do lado de fora da pousada, Camila respirou o ar fresco e pediu um carro pelo celular para um lugar muito mais bonito. Um lugar onde ela desfrutaria de suas férias em paz, esperando o teatro de sua sogra desmoronar. O carro que levava Camila percorria as estradas da cidade turística, ladeadas por árvores frondosas. Uma brisa suave entrava pela janela, que estava ligeiramente aberta, trazendo um ar fresco que acalmava a mente. Camila recostou-se no banco do passageiro e fechou os olhos por um momento, deixando todo o cansaço e a decepção se dissiparem lentamente de sua cabeça. Sua decisão de deixar a sogra e a cunhada na pousada de luxo não foi impulsiva. Ela havia pensado em tudo com muito cuidado. Durante todo esse tempo, ela sempre tentou ser uma boa nora, obedecendo a todos os seus pedidos para manter a harmonia familiar. Mas o que ela ouviu no aeroporto destruiu completamente o resto de respeito que ela tinha. Elas não a consideravam família, mas apenas uma fonte de dinheiro para satisfazer sua ganância. Camila abriu os olhos quando o veículo começou a entrar em uma área privada, longe da agitação do centro turístico. O destino de Camila era uma vila privada, muito isolada e exclusiva. Este lugar era conhecido por seu serviço excepcional e alto nível de privacidade. Assim que desceu do carro, Camila foi imediatamente recebida por vários funcionários que sorriam amigavelmente e carregavam sua bagagem. Ela foi levada para sua vila, cercada por jardins floridos e uma piscina de águas cristalinas. A atmosfera do lugar era muito serena. Apenas o som suave da água e o canto dos pássaros podiam ser ouvidos. Camila entrou na vila e sentiu um frescor imediato. A mobília era elegantemente arrumada, emitindo uma impressão de luxo, mas ainda aconchegante. Camila sentou-se na beirada da cama macia, respirou fundo e soltou o ar lentamente. Ela finalmente podia respirar aliviada. Após um breve descanso, Camila se lembrou de algo muito importante. Antes de sair de férias, ela havia dado um cartão de crédito adicional à dona Silvia, com a desculpa de facilitar as transações em caso de emergência na estrada. Camila conhecia bem a natureza de sua sogra. Se ela deixasse aquele cartão ativo, dona Silvia certamente o usaria para pagar todas as despesas da pousada e seu estilo de vida luxuoso. Camila imediatamente pegou seu celular e ligou para o atendimento ao cliente do banco emissor do cartão. Com uma voz firme e calma, Camila pediu ao atendente para bloquear imediatamente o cartão adicional que estava com sua sogra. Depois de obter a confirmação de que o cartão não poderia mais ser usado para nenhuma transação, Camila decidiu desligar o celular completamente. Ela colocou o aparelho retangular na penteadeira e foi para o banheiro se refrescar. Ela queria aproveitar o resto do dia sem interrupções de ninguém. Enquanto isso, na pousada muito mais movimentada, o pânico tomou conta de Dona Silvia quando viu Camila realmente ir embora. No entanto, Dona Silvia não era do tipo que se rendia facilmente. Com toda a sua astúcia, ela convenceu o recepcionista e usou seu próprio cartão de crédito, com um limite muito baixo, apenas para cobrir o depósito de segurança inicial para que pudessem entrar no quarto. Dona Silvia estava muito confiante de que poderia resolver o problema do pagamento restante mais tarde, usando o cartão adicional de Camila, que ainda estava guardado em sua carteira. Depois de conseguir a chave, Dona Silvia e Brenda entraram em seu quarto, espaçoso e luxuoso. Brenda pulou imediatamente na cama e gritou de alegria. Ela pegou o celular e começou a gravar cada canto do quarto para exibir para seus amigos nas redes sociais. Dona Silvia sentiu-se muito satisfeita ao ver o largo sorriso no rosto da filha. Ela sentiu que havia vencido a batalha contra Camila naquele dia. Cansadas da longa viagem, Dona Silvia e Brenda decidiram pedir o serviço de quarto. Elas pegaram um cardápio sobre a mesa e começaram a apontar para vários pratos e bebidas caros, sem olhar os preços. Elas pediram vários tipos de carnes grelhadas, moqueca
uma variedade de sobremesas doces e sucos de frutas frescas que custavam muitas vezes mais do que o preço normal lá fora. Não parando por aí, depois de terminarem toda a comida, elas chamaram o serviço de massagem para o quarto. Por 2 horas completas, elas foram mimadas com uma massagem de corpo inteiro que relaxou seus músculos. Elas realmente desfrutaram do estilo de vida dos ricos sem pensar em quem teria que arcar com todos os custos. O dia se transformou em tarde e o sol começou a se pôr. Dona Silvia e Brenda, que haviam acabado de acordar de uma soneca, sentiram fome novamente. Brenda reclamou com a mãe que queria muito comer o prato de frutos do mar, mais caro que era a especialidade da pousada. Brenda argumentou que suas férias não estariam completas se não provassem os frutos do mar gigantes preparados por um chefe renomado. Dona Silvia, que sempre mimava a filha, concordou imediatamente. Ela pegou o telefone e ligou para o restaurante da pousada para que entregassem o prato de frutos do mar mais caro, juntamente com vários acompanhamentos, ao quarto delas. Dona Silvia riu baixinho, imaginando o quão irritada Camila ficaria ao receber a conta inflada. Cerca de 30 minutos depois, ouviram uma batida na porta. Brenda correu animadamente para abrir, pensando que sua deliciosa refeição havia chegado. Mas o sorriso de Brenda desapareceu quando viu que não era um carrinho de comida, mas um funcionário muito bem vestido, segurando uma maquininha de cartão. O funcionário sorriu educadamente e pediu para falar com Dona Silvia. Brenda chamou a mãe, sentindo-se um pouco confusa. Dona Silvia se aproximou da porta com um ar arrogante, pronta para dar mais ordens ao funcionário. Desculpe. Interromper seu descanso, senhora. Gostaríamos de informar que seu pedido de frutos do mar está sendo processado. No entanto, nosso sistema indica que o depósito de garantia do cartão inicial que você usou já foi esgotado devido aos custos de alimentação e do serviço de spa. Precisamos de um novo cartão para garantir o restante da conta e seus pedidos futuros, disse o funcionário em um tom muito educado, mas firme. Ao ouvir a explicação, Dona Silvia bufou e sorriu com desdém. Ela sentiu que o funcionário estava exagerando. Com um ar muito arrogante, Dona Silvia caminhou até sua bolsa de grife, pegou a carteira e tirou o cartão adicional de Camila. Ela entregou o cartão ao funcionário com um gesto snob. O funcionário pegou o cartão, inseriu na máquina e digitou o valor da conta a ser retido como garantia. Dona Silvia e Brenda esperaram com rostos muito confiantes, imaginando que seus frutos do mar seriam entregues logo em seguida. No entanto, a atmosfera mudou instantaneamente quando a máquina de pagamento emitiu um som de alerta alto. O funcionário franziu a testa e olhou para a tela. Ele tentou repetir o processo mais uma vez, mas o mesmo som de alerta soou novamente. O funcionário olhou para Dona Silvia com um olhar de pesar. Desculpe, senhora. Transação recusada. Este cartão foi bloqueado pelo titular principal e não pode ser usado para nenhum pagamento. O rosto de Dona Silvia ficou pálido como cera. Seu coração batia tão rápido, parecia que ia saltar do peito. Brenda, que estava ao seu lado, também ficou de olhos arregalados de choque. O corpo de Dona Silvia de repente ficou fraco. Ela pegou o cartão de volta com as mãos trêmulas. Sua mente ficou em branco. A conta da comida e do spa que elas desfrutaram desde a tarde certamente era enorme e agora elas não tinham como pagar. As férias de luxo das quais se gabavam se transformaram instantaneamente no pesadelo mais aterrorizante. Depois que o funcionário da pousada deixou o quarto por não conseguir um cartão válido, a atmosfera, que antes era de risos e arrogância, tornou-se silenciosa e tensa. Dona Silvia sentou-se na beirada da cama com um olhar vago. Suas mãos ainda seguravam firmemente o cartão adicional de Camila, que agora não passava de um pedaço de plástico inútil. Brenda andava de um lado para o outro, na frente da mãe,
com o rosto em pânico. Ela não parava de resmungar e culpar a mãe por ter deixado Camila ir embora no saguão mais cedo. Brenda choramingou que não queria saber da conta e exigiu a mãe encontrasse uma solução imediatamente. Ouvindo os gemidos incessantes da filha, a cabeça de Dona Silvia latejava de dor. Ela sabia que estavam num grande problema. A pousada de luxo, a comida abundante e os serviços de spa que usaram deviam custar dezenas de milhares de reais. Em meio ao pânico e desespero, a mente astuta de Dona Silvia começou a procurar uma saída. A única pessoa que poderia salvá-las da vergonha e das exigências da pousada era seu filho, Lucas. Dona Silvia percebeu que precisava distorcer os fatos para que Lucas viesse e pagasse todas as contas. Ela tinha que criar uma história em que Camila era uma esposa cruel e sem coração. Dona Silvia pegou rapidamente seu celular e procurou o número de Lucas. Ela pigarreou algumas vezes para ajustar a voz, tentando fazê-la soar muito triste e sofrida. Quando se sentiu pronta, ela apertou o botão de chamada. Em outra cidade, a centenas de quilômetros de distância, Lucas estava liderando uma reunião importante com seus colegas. A atmosfera na sala de reuniões era muito séria quando o celular de Lucas na mesa vibrou alto. Lucas viu o nome de sua mãe na tela. Inicialmente, ele pretendia ignorar a chamada para não interromper a reunião, mas a chamada persistiu 3 vezes. Preocupado que algo ruim tivesse acontecido com sua família de férias, Lucas finalmente pediu licença aos colegas para sair por um momento. Ele caminhou para um corredor mais silencioso e atendeu a chamada. Alô, mãe, o que foi? Estou numa reunião. Cumprimentou Lucas em voz baixa. Antes que Lucas pudesse terminar a frase, ouviu-se um choro histérico do outro lado. Dona Silvia soluçava como se tivesse acabado de passar por algo terrível. Lucas entrou em pânico instantaneamente. Seu coração disparou ao ouvir sua mãe chorar daquele jeito. Lucas, me ajude rápido, meu filho. Sua esposa é uma descarada. Ela deixou a mim e a Brenda aqui na pousada sem um centavo, gritou Dona Silvia ao telefone, fingindo chorar. Lucas franziu a testa. Ele estava muito confuso com as palavras de sua mãe. O que você quer dizer, mãe? Vocês não foram juntas? Onde está a Camila agora? Eu não sei para onde ela foi. Quando chegamos na pousada, ela de repente começou a gritar sem motivo. Ela se recusou a pagar pelo quarto e nos deixou aqui com toda essa bagagem. Agora, a pousada fica me cobrando e você sabe que meu dinheiro é limitado. A Brenda está apavorada, filho. Como sua esposa pôde fazer isso com a família do próprio marido? Lamentou Dona Silvia, tecendo uma mentira muito bem elaborada e convincente. Ao ouvir a explicação de sua mãe, o sangue de Lucas ferveu. Ele ficou chocado, desapontado. Ele sempre conheceu Camila como uma mulher muito paciente e responsável. Era muito difícil para ele acreditar que sua esposa pudesse agir de forma tão cruel com sua mãe e irmã. Mas o choro comovente de sua mãe obscureceu sua lógica com emoção. Por um momento ele se sentiu como se tivesse falhado em proteger sua mãe. Sem pensar mais, Lucas tentou acalmar a mãe. Ele prometeu que resolveria o problema imediatamente e iria encontrar lá na cidade turística naquele mesmo dia. Depois de desligar, Lucas voltou para a sala de reuniões. Ele pediu desculpas a todos os seus colegas e declarou que precisava interromper seu trabalho por causa de uma emergência familiar urgente. Ele entregou todos os documentos de trabalho ao seu substituto e rapidamente arrumou suas coisas. Lucas usou seu celular para encontrar o voo mais rápido para o destino turístico. Ele não se importou com o preço do bilhete, que estava altíssimo por ser comprado de última hora. Durante todo o trajeto para o aeroporto e dentro do avião, a mente de Lucas estava cheia de raiva e incredulidade. Ele tentou ligar para Camila várias vezes, mas o celular de sua esposa estava desligado, o que o convenceu ainda mais de que a história de sua mãe era verdade. Algumas horas depois, Lucas finalmente aterrissou na cidade turística.
Ele não foi diretamente para a pousada onde sua mãe estava. Seu primeiro passo foi encontrar sua esposa para exigir uma explicação. Felizmente, Lucas tinha acesso para rastrear a localização do celular de sua esposa através de um aplicativo de segurança que já estava instalado em ambos os celulares há muito tempo. Mesmo com o celular de Camila desligado, o aplicativo ainda guardava o registro da última localização antes de o dispositivo ser desativado. Lucas viu o ponto no mapa e imediatamente alugou um carro para ir até lá. O carro de Lucas parou em frente ao portão de uma vila privada muito luxuosa e isolada. Lucas desceu do carro apressadamente, com o rosto vermelho de raiva contida. Ele se aproximou do segurança no portão e declarou que era o marido da mulher hospedada ali. Após um rigoroso processo de verificação de identidade, o segurança finalmente permitiu a entrada de Lucas. Lucas passou pelos jardins e pela piscina sem se importar com a beleza ao seu redor. A porta principal da vila estava ligeiramente aberta. Lucas a empurrou e entrou ofegante. Na sala de estar da vila, Camila estava sentada calmamente lendo um livro. Ela parecia muito em paz, sem ser perturbada pela chegada repentina do marido. Vendo a calma de sua esposa, a emoção de Lucas explodiu. Camila, como você pôde fazer isso com a minha mãe e a Brenda? Elas estão abandonadas lá e você tá aqui relaxando, sem nenhuma preocupação, gritou Lucas em voz alta. Camila fechou o livro lentamente. Ela o colocou na mesa, levantou-se e olhou nos olhos do marido com um olhar muito calmo. Não havia medo ou culpa em seu rosto. Camila não respondeu à pergunta do marido com palavras. Ela caminhou lentamente, pegou seu celular que acabara de ligar e, sem dizer uma palavra, apertou o play em um arquivo de gravação de áudio e o colocou na frente de Lucas. Fica tranquila. Essas férias são totalmente pagas pela cunhadinha. Nosso caixa eletrônico está garantido. A voz de Brenda soou claramente pelo alto-falante, seguida pela risada baixa de Dona Silvia. Lucas ficou paralisado. Seus olhos se arregalaram. Toda a raiva que queimava em seu peito desapareceu instantaneamente, substituída por um choque avassalador. Ele olhou para a esposa e depois para o celular alternadamente. Sua mente parecia ter parado de funcionar ao perceber o significado daquela breve gravação. A gravação demoliu todas as mentiras de sua mãe em questão de segundos. A sala ficou em completo silêncio após o término da gravação. Lucas permaneceu imóvel, olhando para o celular sobre a mesa. Sua mente lutava para processar a realidade que acabara de atingi-lo. Ele sempre considerou sua mãe e Brenda como a família que ele deveria proteger e amar incondicionalmente. Ele sempre acreditou que cada queixa delas era a verdade. Mas a risada maliciosa que saiu do alto-falante destruiu toda essa confiança. Lucas engoliu em seco. Sua garganta estava seca. Ele ergueu o olhar para Camila. Sua esposa estava de pé, muito calma, sem lágrimas, sem explosões de raiva. A tranquilidade de Camila fez o peito de Lucas apertar ainda mais com uma culpa avassaladora. Camila caminhou lentamente até uma pequena mesa no canto da sala e pegou uma pasta com algumas folhas de papel. Ela voltou e entregou a pasta ao marido. Lucas abriu os papéis com as mãos trêmulas. Eram comprovantes detalhados de transferências de fundos da conta bancária de Camila. Camila apontou para várias transações marcadas com tinta. Ela explicou com uma voz muito monótona que nos últimos meses Brenda havia tentado usar os dados do seu cartão para comprar itens de luxo secretamente. Algumas transações falharam, mas outras foram bem-sucedidas sem o conhecimento de Lucas. Camila disse que permaneceu em silêncio porque não queria estragar a relação entre Lucas e sua irmã. No entanto, o evento de hoje foi a gota d'água. Como se o extrato bancário não fosse choque suficiente, Camila pegou seu celular de volta. Ela abriu uma mensagem do sistema bancário e mostrou a tela bem na frente dos olhos do marido. A tela exibia uma notificação de cobrança pendente da pousada de luxo onde Dona Silvia e Brenda estavam. O valor na tela fez os olhos de Lucas se arregalarem. R$ 25 mil. Camila olhou diretamente nos olhos do marido.
Lucas, veja você mesmo. R 25 mil em um dia. E elas esperavam que eu pagasse tudo. A frase de Camila saiu calma, mas afiada, perfurando diretamente o coração da defesa de Lucas. R 25 mil. Em menos de um dia, era uma quantia absurda para férias familiares normais. Lucas finalmente percebeu que sua mãe não tinha a menor intenção de se aproximar de Camila. O objetivo principal delas era puramente esgotar a riqueza de sua esposa. A imagem do choro histérico de sua mãe ao telefone agora parecia uma peça de teatro repugnante. Lucas sentiu um peso enorme no peito. Suas pernas ficaram fracas e ele teve que se sentar no sofá. Ele enterrou a cabeça nas mãos. Lágrimas de remorso começaram a escorrer por suas bochechas. Ele se sentiu um tolo e um fracasso como marido. Lucas chorou em silêncio. Ele percebeu o quão cruel tinha sido por duvidar da bondade de sua própria esposa. Camila, vendo seu marido chorar, não disse uma palavra. Ela o deixou liberar seu arrependimento. Depois de um tempo, Lucas levantou a cabeça. Seus olhos estavam vermelhos e inchados. Ele olhou para Camila com um olhar cheio de culpa. Me perdoe, Camila. Eu fui cego para a maldade da minha própria família. A voz de Lucas estava rouca e trêmula. Ele se levantou do sofá e se aproximou de Camila. Lucas pegou as duas mãos de sua esposa e as segurou com força. Ele pediu desculpas repetidamente por sempre pedir a Camila para ser paciente e ceder por sua família. Lucas prometeu que a partir daquele momento nunca mais permitiria que ninguém, incluindo sua própria família, humilhasse e se aproveitasse de sua esposa. Camila retribuiu o aperto de mão do marido. Ela assentiu lentamente, sinalizando que o perdoava. Vendo a força de sua esposa, Lucas sentiu uma nova energia. Ele enxugou as lágrimas restantes. Seu olhar agora era afiado e determinado. Vamos encontrar minha mãe. Deixa que eu resolvo isso, meu amor, disse Lucas com uma voz firme. Os dois saíram da vila, prontos para confrontar as mentiras de Dona Silvia e Brenda. O carro que levava Lucas e Camila acelerou pelas ruas da cidade turística em direção à pousada onde Dona Silvia e Brenda estavam detidas. Durante todo o trajeto, Lucas permaneceu em silêncio, segurando firmemente a mão de Camila. Não havia mais dúvida em seu coração. Ele estava determinado a dar uma lição severa à sua mãe e irmã. A bondade contínua, dada sem limites, só havia gerado uma ganância sem fim. Ao chegarem na frente da luxuosa pousada, Lucas desceu primeiro e abriu a porta para sua esposa. Camila desceu com elegância. Seu rosto permanecia calmo como um lago sem ondulações. Eles caminharam lado a lado pela porta de vidro principal, que era vigiada por seguranças. A atmosfera no saguão principal não era nada calma. De longe, Lucas já podia ver sua mãe e irmã discutindo acaloradamente com vários funcionários da recepção e dois homens robustos que eram seguranças locais. A montanha de bagagens delas estava espalhada perto de um grande pilar. Dona Silvia parecia exausta e seu rosto estava coberto de suor. Enquanto isso, Brenda estava atrás da mãe com os braços cruzados e uma expressão muito irritada. Quando o olhar de Dona Silvia acidentalmente encontrou a figura de Lucas se aproximando, o rosto da mulher de meia idade se iluminou instantaneamente. Era como se ela visse um salvador descendo dos céus. Dona Silvia empurrou o funcionário que a bloqueava e correu em direção ao filho. Ela fez uma cara muito lamentável, esperando que Lucas a abraçasse e a defendesse. Lágrimas de crocodilo mais uma vez escorreram pelo canto de seus olhos. Lucas, finalmente você chegou. Meu filho! Veja o que sua esposa fez. Ela teve a audácia de voltar aqui depois de nos abandonar. Eu e a Brenda estamos presas aqui. Não podemos ir a lugar nenhum até pagarmos essa conta absurda, reclamou Dona Silvia, apontando para o rosto de Camila com o dedo trêmulo. Brenda também começou a choramingar, pedindo ao irmão para resolver o problema rapidamente para que pudessem descansar. O recepcionista, sentindo-se encurralado, tentou explicar a situação real para Lucas. O funcionário disse que a conta de comida, bebida e serviços de spa que Dona Silvia e Brenda desfrutaram já havia chegado a R$ 25 mil.
No entanto, todos os cartões fornecidos foram recusados pelo sistema bancário. Ao ouvir o detalhe da conta em voz alta, Dona Silvia olhou para Lucas, esperando que seu filho sacasse seu cartão de crédito milagroso. Mas o que ela esperava não aconteceu. Em vez de ficar com raiva de Camila ou tirar a carteira do bolso, Lucas afastou a mão de sua mãe, que estava puxando a manga de sua camisa. Com passos calmos, Lucas avançou e bateu com força no balcão da recepção. O som fez com que vários outros hóspedes ao redor se virassem na direção deles. Dona Silvia e Brenda pularam de susto com a raiva inesperada de Lucas. A Camila não vai gastar um único centavo com vocês, gritou Lucas, sua voz ecoando por todo o saguão. Dona Silvia olhou para o filho com a boca entreaberta. Ela ficou chocada e não podia acreditar no que acabara de ouvir. Lucas, o que você está fazendo? Eu sou sua mãe. Você vai deixar sua mãe ser presa pelos seguranças aqui? Respondeu Dona Silvia, sua voz começando a tremer de medo. Lucas olhou nos olhos de sua mãe com um olhar frio e penetrante. Todo o seu respeito parecia ter se dissipado. Vocês pediram, vocês pagam. Eu já sei de todo o plano sujo de vocês. Acham que eu não sei que vocês só usaram a Camila como uma ferramenta para financiar a ganância de vocês. Brenda tentou abrir a boca para se defender, mas o olhar afiado de Lucas a silenciou. Lucas pegou seu celular e tocou novamente a gravação da conversa delas no aeroporto. A risada maliciosa de Brenda e Dona Silvia ecoou claramente no meio do saguão, testemunhada pelos funcionários da pousada que agora as olhavam com nojo. Os rostos de Dona Silvia e Brenda ficaram mortalmente pálidos. O teatro delas foi desmascarado vergonhosamente em público. A partir de hoje, não vou mais encobrir as sujeiras de vocês, disse Lucas com firmeza. Ele então se virou para os seguranças que estavam de guarda. Por favor, resolvam essa questão de pagamento diretamente com as duas. Minha esposa e eu não temos absolutamente nada a ver com essa conta. Depois de afirmar isso, Lucas pegou a mão de Camila e apertou suavemente. Camila sorriu levemente, sentindo-se grata por seu marido ter tomado a decisão certa. Lucas puxou a mão de sua esposa e se virou, deixando o balcão da recepção sem olhar para trás. Dona Silvia gritou histericamente o nome do filho, enquanto Brenda começou a chorar de medo quando os dois seguranças robustos se aproximaram para detê-las. Lucas e Camila continuaram a caminhar para fora pela porta de vidro, respirando o ar da liberdade e deixando as duas mulheres gananciosas arcarem com as consequências de seus próprios atos. A partida de Lucas e Camila do saguão da luxuosa pousada marcou o início de um longo sofrimento para Dona Silvia e Brenda. Os dois seguranças robustos imediatamente se aproximaram delas com expressões severas. Eles não eram mais amigáveis como quando receberam os hóspedes pela primeira vez. Os seguranças pediram a Dona Silvia e Brenda que os acompanhassem a uma sala especial nos fundos do prédio para que a discussão não perturbasse os outros hóspedes. Inicialmente, Dona Silvia recusou veementemente e tentou resistir, mas os seguranças rapidamente imobilizaram suas bagagens. O segurança afirmou que elas não poderiam deixar a propriedade da pousada ou pegar uma única peça de roupa até que toda a conta de R$ 25.000 fosse paga naquela noite. Brenda começou a soluçar. Suas pernas ficaram fracas e ela teve que se apoiar no braço da mãe. A sala especial para onde foram levadas era muito fria, em total contraste com o luxo do quarto que haviam desfrutado. Naquela sala fechada, Dona Silvia foi forçada a sentar-se em frente ao gerente de cobranças. Ela tentou implorar e choramingar, contando a mentira de que sua nora havia acabado de roubar todo o seu dinheiro, mas a gerência da pousada não quis mais ouvir desculpas. Eles já tinham visto a prova da gravação de áudio que Lucas havia tocado. Percebendo que suas lágrimas não adiantavam mais, Dona Silvia começou a contatar parentes e amigos em sua cidade natal. Ela ligou para eles um por um, implorando por empréstimos, alegando estar passando por uma desgraça. No entanto,
Devido à reputação de Dona Silvia de ser mesquinha e de menosprezar os outros, nenhum parente estava disposto a ajudá-la. Alguns até desligaram o telefone assim que ela mencionou dezenas de milhares de reais. O desespero começou a tomar conta da mente da mulher de meia idade. Ela olhou para a filha, que chorava no canto da sala, sentindo-se arrasada. Não havia outra saída. Dona Silvia finalmente olhou fixamente para a bolsa de grife e as joias no corpo de sua filha. Ela forçou Brenda a vender esses itens valiosos para cobrir parte da conta. Brenda recusou veementemente. Ela abraçou sua bolsa favorita com força, gritando que aqueles itens eram seu capital para manter a aparência nas redes sociais. No entanto, Dona Silvia lembrou que elas poderiam ser entregues à polícia se não pudessem pagar. Com as mãos trêmulas e lágrimas escorrendo, Brenda foi forçada a abrir o aplicativo de mensagens em seu celular. Ela contatou um comprador de artigos de luxo usados e enviou fotos de sua bolsa, relógio e algumas joias de ouro. O comprador chegou meia hora depois ao saguão da pousada. Vendo o desespero de Brenda por dinheiro, o comprador cruelmente ofereceu um preço muito baixo por todos os itens, muito abaixo de seu valor original. Mãe, minha bolsa favorita foi vendida por uma ninharia. Como vou manter meu estilo nas redes sociais agora? O choro de Brenda explodiu quando o comprador entregou uma quantia em dinheiro e foi embora com todos os seus itens de orgulho. O coração de Brenda estava despedaçado. No entanto, o dinheiro da venda ainda não era suficiente para cobrir a conta total de R$ 25 mil. O valor era apenas uma fração. Elas ainda precisavam de muito dinheiro. O suor frio escorria pela testa de Dona Silvia. O tempo passava e a pousada começou a dar o último aviso. Em um estado de desespero e confusão, Dona Silvia viu um anúncio de um serviço de empréstimo online em seu celular. O serviço prometia liberação de fundos em minutos, sem requisitos complicados. Dona Silvia não pensou nos juros exorbitantes ou nas multas por atraso que poderiam arruinar sua vida mais tarde. Ela imediatamente baixou o aplicativo, inseriu seus dados e tirou uma foto de seu rosto apressadamente. Menos de 15 minutos depois, uma quantia entrou em sua conta bancária. Os juros do empréstimo eram enormes, mas Dona Silvia sentiu-se aliviada por ter sua vida salva naquela noite. Ela rapidamente juntou esse dinheiro com o da venda da bolsa da filha e o levou ao balcão de pagamento. Depois de engolir todo o seu orgulho, Dona Silvia quitou a conta. O recepcionista entregou um recibo e permitiu que elas fossem embora. Elas tiveram que arrastar suas próprias malas grandes para fora da luxuosa pousada no meio da noite fria. Não havia sorrisos amigáveis ou ajuda dos funcionários. Apenas os olhares de desprezo das pessoas ao redor. Dona Silvia e Brenda caminharam pelas ruas desertas procurando abrigo. Seu dinheiro estava completamente esgotado. Elas até tiveram que passar fome porque não podiam comprar comida. Naquela noite, foram forçadas a dormir em bancos duros em um posto de gasolina, bem longe da área turística. Seus corpos tremiam de frio, picados por mosquitos e assombrados pelo medo. Brenda chorou a noite toda, lamentando seu destino que mudou drasticamente em um único dia. Na manhã seguinte, o sol forte queimava sua pele. Dona Silvia e Brenda acordaram com os corpos doloridos e um cheiro desagradável. No entanto, um pingo de esperança ainda restava em seus corações. Elas se lembraram que Camila havia comprado para elas passagens de avião de classe executiva para voltar para casa. Elas pensaram que ao chegar em casa, poderiam traçar um novo plano para persuadir Lucas. Com as moedas que sobraram da venda de seus bens, elas pegaram um transporte público de baixa qualidade para o aeroporto. Durante a viagem, elas tiveram que se espremer com muitas pessoas e sentir o cheiro forte de suor, algo que Brenda sempre evitou. Ao chegarem ao aeroporto, foram direto para o balcão de check-in com os resquícios de arrogância que lhes restavam. Dona Silvia entregou sua identidade à atendente, esperando entrar logo na sala VIP para passageiros de classe executiva, que oferecia muita comida de graça.
Ela imaginava comer uma refeição deliciosa para encher seu estômago faminto desde a noite anterior. No entanto, a atendente atrás do balcão olhou para a tela de seu computador com a testa franzida. A atendente, então, olhou para Dona Silvia com um sorriso forçado. Desculpe, senhora. As passagens aéreas em seus nomes foram canceladas permanentemente pelo Sr. Lucas ontem à noite. Todo o reembolso foi transferido de volta para a conta do titular principal. A senhora não está registrada em nenhum voo hoje, disse a atendente em um tom muito neutro. O chão pareceu se abrir sob os pés de Dona Silvia. Ela ficou paralisada ao ouvir a explicação. Brenda, que estava atrás dela, gritou histericamente. A última esperança delas de voltar para casa confortavelmente foi destruída sem deixar vestígios por Lucas. Elas estavam agora verdadeiramente presas em outro estado, sem dinheiro, sem abrigo e sem ninguém disposto a ajudá-las. As duas caíram no chão do aeroporto, chorando por sua própria estupidez e ganância, que agora se voltaram para destruir suas vidas. Enquanto Dona Silvia e Brenda choravam seu destino no chão do aeroporto do outro lado da cidade turística, Lucas acordou sentindo-se incrivelmente leve. A luz do sol da manhã entrava pelas frestas da cortina de sua vila privada, trazendo um calor reconfortante. Ele se virou e viu Camila arrumando elegantemente seu cabelo em frente ao espelho. Lucas sorriu. Seu coração estava cheio de uma profunda gratidão por ter recebido uma segunda chance de corrigir seus erros. Ele se levantou da cama, aproximou-se da esposa e a abraçou por trás. Ele sussurrou um agradecimento por Camila ter aberto seus olhos e salvado seu casamento da ruína. Camila retribuiu o abraço do marido com ternura. Naquele dia, eles concordaram em esquecer todos os fardos e aproveitar o resto das férias juntos. Eles passaram o tempo almoçando em um belo restaurante à beira-mar, caminhando ao som das ondas e conversando de coração para coração sobre o futuro de sua pequena família, sem a interferência de mais ninguém. Lucas sentia-se imensamente orgulhoso de ter uma esposa tão forte e boa quanto Camila. Enquanto relaxavam apreciando o pôr do sol, Lucas pediu para tirar uma foto. Camila sorriu para a câmera do celular do marido, exibindo seu lindo rosto. Lucas olhou para a foto com admiração. Sem hesitar, Lucas abriu seu aplicativo de mídia social. Ele postou a foto com uma legenda muito tocante. A legenda dizia: "Minha rainha, ninguém mais tem o direito de desrespeitá-la, nem mesmo a minha própria família." Lucas fez questão de que a postagem fosse pública para todos os seus parentes e amigos como uma afirmação de que Camila era a única mulher mais valiosa em sua vida. Ele guardou o celular e voltou a segurar a mão da esposa. Ao mesmo tempo, o sofrimento de Dona Silvia e Brenda entrava em seu capítulo mais agonizante. Depois de serem expulsas do aeroporto por causarem tumulto, elas caminharam sem rumo sob o sol escaldante. Elas estavam completamente sem dinheiro e foram forçadas a pedir ajuda a estranhos apenas para comprar uma garrafa de água. A fome e a sede enfraqueciam ainda mais seus corpos. Sem dinheiro para um transporte decente, elas finalmente imploraram a um motorista de caminhão de carga, que por acaso ia cruzar o estado, por uma carona grátis. O motorista sentiu pena e permitiu que elas se sentassem na caçamba aberta do caminhão, espremidas entre sacos de vegetais que começavam a apodrecer. A viagem na caçamba do caminhão parecia um inferno. Brenda, que estava acostumada a ambientes com ar-condicionado, agora tinha que suportar o calor escaldante e a poeira da estrada que grudava em seu corpo. A pele de seu rosto, que era frequentemente tratada em salões caros, agora estava vermelha e queimada. Dona Silvia reclamava constantemente de dor nas costas por ter que se sentar em uma tábua de madeira dura. Toda vez que o caminhão passava por um buraco, seus corpos eram jogados contra os sacos de vegetais mal cheirosos. Uma viagem que levaria algumas horas de avião, agora se estendia por dezenas de horas de tortura. Não havia água limpa para lavar o rosto, nem comida decente.
Apenas poeira e vergonha as acompanhavam. Depois que o caminhão as deixou em uma rodoviária, seu sofrimento ainda não havia acabado. Elas tiveram que continuar a jornada em um ônibus interestadual da classe mais barata. A passagem foi comprada com o dinheiro que mendigaram de outros passageiros. Ao entrarem no ônibus, o cheiro de combustível misturado com o suor de centenas de passageiros atingiu seus narizes. Elas não conseguiram assentos e tiveram que se sentar em jornais velhos no corredor apertado. O vento frio da noite entrava por suas roupas finas. O ônibus balançava violentamente, revirando o estômago de Dona Silvia. Ela sofreu um enjoo terrível. Durante toda a noite, Dona Silvia vomitou até seu corpo ficar fraco e sem forças. Brenda só conseguia se encolher, sentindo nojo da condição de sua própria mãe. Ao amanhecer, o ônibus continuava sua jornada. Brenda, que não conseguiu dormir, sentia-se entediada e frustrada. Ela enfiou a mão no bolso e pegou seu celular, que ainda tinha um pouco de bateria. Ela pretendia se distrair um pouco. Brenda abriu seu aplicativo de mídia social, mas a primeira coisa que apareceu em seu feed foi uma postagem recente de seu irmão, Lucas. Os olhos de Brenda se fixaram na foto de Lucas sorrindo feliz ao lado de Camila, que parecia elegante e radiante. Brenda leu a legenda lentamente. Minha rainha. Ninguém mais tem o direito de desrespeitá-la, nem mesmo a minha própria família. A legenda foi como um raio em um dia claro para a jovem. O irmão que sempre foi seu caixa eletrônico e protetor agora a estava descartando publicamente e elogiando a mulher que ela tanto odiava. Brenda percebeu que Lucas postou aquilo de propósito para provocar luz e cortar relações. Todas as suas amigas socialites certamente já tinham visto a postagem e estavam rindo da queda de sua família. O sangue de Brenda ferveu, seu rosto ficou vermelho de raiva e ódio. Ela não conseguiu mais conter suas emoções. Brenda gritou de raiva, com uma voz estridente que acordou todos os passageiros no corredor, que a olharam com desprezo e irritação. Sem pensar, Brenda levantou o celular e o atirou com toda a força no chão de metal do ônibus. O aparelho moderno se estilhaçou. Ela chorou histericamente, percebendo que havia perdido tudo: sua riqueza, sua honra e seu irmão. A torturante jornada terrestre estava apenas na metade, mas a saúde mental de Brenda e de sua mãe já estava em ruínas. A jornada por terra, que pareceu uma tortura sem fim, finalmente levou Dona Silvia e Brenda à sua cidade natal. Depois de descerem na rodoviária, elas foram forçadas a caminhar quilômetros, pois nenhum transporte público as levaria de graça. O tempo estava escaldante, aumentando o sofrimento físico e mental que já sentiam há dias. As roupas que usavam estavam imundas, cobertas de poeira e com um cheiro forte de suor. Seus cabelos estavam uma bagunça. A pele de Brenda, queimada de sol, estava seca e dolorida, enquanto Dona Silvia mancava, segurando o estômago ainda enjoado. Elas caminhavam como um par de mendigas perdidas, mas por trás do sofrimento um resquício de astúcia permanecia na mente de Dona Silvia. Durante todo o caminho até a casa de Lucas e Camila, ela traçava um plano. Ela se convenceu de que os laços de sangue eram mais fortes do que tudo. Ela pensava que, por mais duro que Lucas tivesse sido, seu filho cederia ao ver a mãe doente e em estado lastimável. Dona Silvia planejava encenar um novo drama. Ela pretendia fingir um desmaio ou chorar histericamente em frente ao portão para que os vizinhos saíssem e pressionassem Lucas a recebê-las de volta. Brenda, arrastando os pés atrás da mãe, apenas a sentiu fracamente. Ela já não se importava com sua dignidade. Ela só queria tomar um banho quente, deitar em uma cama macia e comer uma refeição decente. Depois de uma luta exaustiva, as duas finalmente chegaram em frente à grande casa de Camila e Lucas. O alto portão de ferro estava bem fechado. Dona Silvia e Brenda pararam do lado de fora, tentando recuperar o fôlego. Dona Silvia
imediatamente começou seu ato. Ela se jogou no chão empoeirado e agarrou as grades do portão. Com uma voz deliberadamente fraca e lamentável, ela começou a chamar o nome do filho repetidamente. Lucas, abra o portão, meu filho. Sua mãe voltou. Estou muito doente, filho. Por favor, me ajude. Gemia Dona Silvia, sacudindo o portão com toda a força. Brenda também se aproximou do portão, chamando o irmão enquanto chorava amargamente. O barulho finalmente chegou aos ouvidos de quem estava dentro. A porta principal da casa se abriu lentamente. A figura de Lucas apareceu no jardim da frente. Vendo seu filho finalmente aparecer, Dona Silvia aumentou o choro. Ela já imaginava a cena em que Lucas correria para abrir o portão, abraçá-la com remorso e ajudá-la a entrar na casa fresca e confortável. No entanto, essa imagem esperançosa se desfez quando Lucas se aproximou do portão com uma expressão fria e a mandíbula cerrada. Não havia sinal de pânico, preocupação ou pena em seu rosto. Mais chocante ainda, Lucas não veio de mãos vazias. Em cada mão, ele puxava 2 malas grandes de rodinhas. Eram as malas contendo todas as roupas e pertences pessoais de Dona Silvia e Brenda, que estavam guardados em um dos quartos da casa. Lucas abriu o cadeado do portão rapidamente. No entanto, ele não abriu o portão completamente. Ele apenas abriu uma fresta, o suficiente para empurrar as 2 malas grandes para a rua, colocando-as bem na frente de sua mãe e irmã, que ainda estavam sentadas no chão. O choro de Dona Silvia parou instantaneamente. Sua boca ficou em silêncio. Ela olhou para as 2 malas grandes e depois para o rosto do filho com um olhar de imensa confusão. Lucas, o que significa isso? Meu filho, eu sou sua mãe, estou gravemente doente. Por que você está jogando nossas roupas para fora? Perguntou Dona Silvia, sua voz tremendo de choque. Lucas ficou ereto e olhou diretamente nos olhos de sua mãe com um olhar afiado como uma espada. Essas são todas as roupas e pertences de vocês que restaram nesta casa. Peguem essas malas e saiam daqui agora. A frase de Lucas saiu de forma monótona, sem um pingo de hesitação, dúvida ou compaixão. O coração de Dona Silvia pareceu ser atingido por um peso enorme ao ouvir as palavras de expulsão da boca de seu próprio filho querido. Ela nunca imaginou que seu plano de manipular a situação e buscar simpatia terminaria com uma realidade tão dolorosa. Brenda, percebendo que sua mala de roupas havia sido jogada na rua, voltou a chorar histericamente. A volta para casa, que elas esperavam que restaurasse sua vida de luxo, tornou-se o portão da separação, onde foram permanentemente banidas da vida familiar de Lucas. Enfrentando uma rejeição tão contundente e vendo a atitude inabalável de Lucas, Dona Silvia tentou se levantar, apoiando-se no portão. Ela sentiu que toda a sua dignidade havia sido destruída. Em seu desespero, ela tentou exigir justiça do ponto de vista de uma mãe. Dona Silvia gritou com a voz rouca, acusando Lucas de ser um filho ingrato cuja mente havia sido lavada por uma esposa astuta e mesquinha. Ela até mesmo lançou ameaças, dizendo que espalharia mentiras sobre Camila para todos os parentes e vizinhos para arruinar a reputação deles. No entanto, todas as ameaças e insultos não fizeram Lucas recuar nem por um segundo. Pelo contrário, Lucas deu um passo à frente, olhando para sua mãe e irmã com um olhar que sinalizava que sua paciência havia se esgotado completamente. A partir de hoje, não haverá mais mesada do meu salário para vocês. O carro que vocês costumavam usar para passear também já foi confiscado. Todas as facilidades de luxo que vocês desfrutaram gratuitamente do suor da minha esposa foram completamente revogadas. Nunca mais ousem pisar nesta casa até que realmente percebam seus erros e estejam dispostas a pedir desculpas sinceras à minha esposa, afirmou Lucas em voz alta e retumbante, garantindo que suas palavras fossem ouvidas claramente. Depois de terminar sua declaração, Lucas recuou para o jardim. Ele puxou o portão de ferro e o fechou com uma batida forte.
O som do metal e do cadeado, sendo trancado, marcou o fim absoluto de uma relação familiar que só havia corroído a felicidade de seu casamento. Dona Silvia e Brenda foram deixadas do lado de fora do portão, congeladas em choque, lamentando seu destino. O choro alto de Brenda mais uma vez quebrou o silêncio da tarde no bairro. Mas a porta da casa de Lucas permaneceu fechada e nunca mais se abriria para elas. Sem outra opção, as duas tiveram que arrastar as malas pesadas para longe daquele condomínio de luxo, com passos pesados em direção a um futuro muito sombrio. Meses se passaram desde a expulsão. A vida de Dona Silvia e Brenda desmoronou completamente, girando 180 graus em uma direção terrível. Sem a ajuda financeira de Lucas e Camila, elas caíram em um abismo de pobreza. Dona Silvia, que antes era arrogante e exibia joias caras, agora tinha que engolir a amargura da vida. A dívida de dezenas de milhares de reais do empréstimo online que ela foi forçada a fazer para pagar a conta da pousada de luxo continuava a crescer com juros diários. Os juros se acumularam até uma quantia absurda. Sem renda e incapaz de pagar as parcelas, Dona Silvia tornou-se alvo de cobradores de dívidas. Todos os dias, seu celular era bombardeado com mensagens de insultos e ameaças. Não parando por aí, cobradores de aparência intimidadora começaram a rastreá-las para cobrar pessoalmente. Para evitar o terror, Dona Silvia e Brenda tiveram que se mudar constantemente como fugitivas. Elas não podiam mais pagar por um lugar decente para morar. Agora elas só podiam alugar um pequeno quarto em um beco estreito e superpovoado. O quarto onde dormiam era minúsculo, abafado e com goteiras quando chovia. Não, havia mais colchões macios ou ar-condicionado. As más condições e o estresse constante destruíram a saúde de Dona Silvia. Ela frequentemente ficava doente, com febres prolongadas. Dona Silvia passava a maior parte do tempo trancada no quarto escuro, chorando sozinha, lamentando a estupidez que arruinou sua velhice. O destino de Brenda não foi menos trágico. A jovem, que antes era obcecada por riqueza e exibia um estilo de vida de socialite, agora enfrentava a dura realidade de ganhar dinheiro honestamente. Sem diploma universitário ou habilidades especiais, Brenda teve extrema dificuldade em encontrar um bom emprego. Para sobreviver, pagar o aluguel e comprar comida para ela e sua mãe, Brenda teve que engolir seu orgulho. Ela finalmente aceitou um emprego de meio período como faxineira em um restaurante popular e movimentado, com o chão frequentemente sujo. Todos os dias, de manhã à noite, Brenda tinha que servir clientes, lavar pilhas de pratos gordurosos, limpar mesas pegajosas e muitas vezes suportar os gritos de clientes impacientes. As palmas de suas mãos, antes macias, agora estavam ásperas, rachadas e cheias de cortes. Não havia mais um sorriso arrogante em seu rosto, apenas um profundo esgotamento. Seus amigos ricos há muito a haviam abandonado. Brenda vivia seus dias em solidão, pagando a pena por sua arrogância juvenil. Em total contraste com a ruína das duas mulheres, a vida de Lucas e Camila floresceu depois que se libertaram da família tóxica. A decisão corajosa de Lucas de proteger a honra de sua esposa trouxe uma paz imensa ao casamento. O negócio de Camila cresceu exponencialmente, trazendo lucros financeiros muito maiores. A carreira de Lucas também decolou, e ele foi promovido, pois agora podia trabalhar com a mente tranquila e focada. Naquela casa grande, não havia mais brigas, mentiras ou lágrimas de tristeza causadas pelas exigências irracionais da sogra. Lucas e Camila desfrutavam de um casamento harmonioso, apoiando-se e valorizando-se mutuamente. Em uma noite tranquila, as estrelas brilhavam intensamente no céu da cidade. Lucas e Camila celebravam seu 5º aniversário de casamento em um restaurante elegante com uma vista deslumbrante das luzes da cidade. Uma música suave tocava ao fundo. Naquela noite, Camila estava deslumbrante. Ela sorria radiantemente, emanando uma felicidade genuína. Do outro lado da mesa, Lucas a observava com olhos cheios de amor e admiração sem fim.
Lucas se inclinou, pegou a mão de sua esposa e a segurou calorosamente. Ele renovou seus votos de sempre proteger aquela mulher incrível, até que a morte os separasse. Camila retribuiu o gesto, entrelaçando seus dedos. Toda a dor, as lágrimas, decepção e a traição do passado foram finalmente pagas com um final feliz que eles mesmos construíram e defenderam. Os dois estavam prontos para abraçar o futuro com passos leves e corações abertos, deixando as pessoas gananciosas para trás para arcarem com as consequências de seus próprios atos.